Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a equação da onda. O grupo é Pedro Miguel do Nascimento Coelho, eu no caso e Vitor da Chagas. Vou só dar uma breve comentada sobre a história. Foi D'Alembert que apareceu a primeira vez com a solução da equação da onda. Só que Euler, ele teve uma crítica bem interessante que foi o seguinte: o D'Alembert ele achou uma solução, só que para as condições iniciais tinha que ser uma função contínua. Aí Euler criticou: não, ela pode ser simplesmente contínua por partes, não necessariamente deve ser composta por uma única função. E bem mais tarde, posteriormente, que foi provado que ele estava certo, que Dahmer não tinha achado uma solução geral para o problema. Eu sou Vitor das Chagas e vou deduzir a equação da onda unidimensional. Sabemos que na física usamos modelos simplificados como protótipos de certos comportamentos básicos encontrados na natureza. A utilidade de se usar modelos simples é que eles podem ser entendidos com um nível de detalhamento muito alto e porque eles também exibem comportamentos similares ao de casos reais mais complexos, o que nos ajuda e muito a entender esses comportamentos. Então vamos deduzir a equação da onda unidimensional. Para estudarmos comportamentos ondulatórios unidimensionais, vamos usar o modelo mais popular, que é o da corda vibrante. Consideraremos então uma corda totalmente esticada, como a corda de um violão, por exemplo. Suponhamos que essa corda tenha comprimento L e suas extremidades estejam fixas nos pontos x igual a zero e x igual a L, como mostrado nessa imagem aqui. Vamos supor também que a corda tenha densidade linear uniforme dada por μ igual a uma pequena quantidade de massa, dm, sobre uma pequena quantidade de comprimento, dx. E que essa densidade linear uniforme será igual para todo o comprimento da corda. E que essa corda vai estar então esticada com uma tensão T. Supondo que a escala de equilíbrio da corda conhecida como eixo X, nosso estudo vai se limitar ao caso de pequenas oscilações transversais. Ou seja, a corda está totalmente esticada e só se movimentará para cima e para baixo, como mostrado nessa figura aqui. Vamos representar por u de x de t ou y de x de t o deslocamento transversal de cada ponto x na corda no instante t a partir da sua posição de equilíbrio. Vamos então às nossas hipóteses simplificadoras. Hipótese número 1. Todas as forças de atrito, quanto internas quanto externas, não serão consideradas. A força gravitacional é pequena quando se comparada com as tensões na corda. A corda é perfeitamente elástica, isto é, ela não oferece resistência a dobras. As amplitudes U de x de t das oscilações e suas derivadas são pequenas, de modo que seus quadrados e produtos serão desprezados nos cálculos quando comparados com a unidade. Então agora vamos iniciar a nossa dedução da equação da onda. Em algum instante de tempo t, um pedaço qualquer da corda estará na posição genérica indicada pela figura abaixo. Temos então o nosso comprimento ΔX. Então vamos pegar nesse ponto x mais ΔX, uma tensão T será aplicada nesse ponto com um ângulo θ mais Δθ em relação ao eixo x. E agora, no sentido contrário, será então aplicada uma força T também sobre um ângulo θ em relação ao eixo x. Essa pedaço de corda é um pedaço muito pequeno. E esse pedaço muito pequeno terá então uma massa ΔM, que será dada pela então densidade linear μ vezes o pequeno pedaço de comprimento ΔX. Vamos então sabemos que as componentes horizontais e verticais da força resultante sobre esse ponto poderá ser dada dessa forma aqui. Vamos então olhar na nossa figura, temos que a tensão T, então as forças em X será igual a tensão T vezes o cosseno desse ângulo θ mais Δθ menos a tensão T vezes o ângulo cosseno, vezes o cosseno desse ângulo θ aqui. E as tensões em Y será então
t vezes o seno de θ mais Δθ, menos o t vezes o seno de θ. Essa é a somatória das forças em x e em y nessa figura. Sabemos então que pela segunda lei de Newton, temos que força é igual a massa vezes a aceleração. Força em x, como a corda não vai executar movimentos na direção x, a aceleração em x será igual a zero. Logo, f de x será igual a zero. Então, teremos que cosseno de θ mais Δθ será igual ao cosseno de θ. E a força resultante na direção y, f de y, também pode ser dada pela lei de Newton. Então, nós temos que f de y é igual a massa vezes a aceleração. Como vamos tomar uma pequena quantidade de massa, será então a massa ΔM vezes a aceleração AY, que será então, pode ser também dada pela fórmula μ vezes o ΔX vezes a derivada segunda da posição com relação ao tempo, que isso é a aceleração. Então, vamos igualar esse f de y aqui com esse f de y aqui. E teremos, então, t seno de θ mais Δθ menos t seno de θ será igual ao μ ΔX vezes a derivada segunda de y com relação ao tempo. Ou simplesmente, se passarmos essa tensão t, que são iguais, passamos dividindo para o outro lado da igualdade, teremos então seno de θ mais Δθ menos seno de θ é igual ao ΔX vezes μ sobre a tensão t vezes a derivada segunda de y com relação ao tempo. Então, vamos dividir os dois lados da equação acima pelo termo cosseno de θ. Observe que cosseno de θ e cosseno de θ mais Δθ são a mesma coisa. Assim, não faz diferença a gente dividir por qualquer um deles. Então, vamos dividir o seno de θ mais Δθ pelo cosseno de θ mais Δθ. E o termo seno de θ pelo cosseno de θ. E o lado direito também vamos dividir pelo cosseno de θ. Seno sobre cosseno é igual a tangente. E o que seria a tangente desse ângulo θ? Ou o θ mais Δθ? Seria, então, o pedaço, a variação de y com relação ao x, que é o comprimento. Então, note que pelas definições de cálculo, podemos aproximar a tangente pela derivada de y com relação a x. Então, vamos ficar então com essa equação aqui. Então, teremos dy sobre δx de x mais ΔX e o tempo menos dy δx de x de t igual ao δx sobre o cosseno de θ vezes μ sobre t vezes a derivada segunda de y com relação ao tempo. Então, vamos passar dividindo os dois lados da igualdade por esse pequeno comprimento δx. Então, vamos ter do lado esquerdo da equação essa expressão aqui. E o que seria essa expressão? Se a gente for pegando diminuindo esse comprimento δx cada vez mais, ou seja, vamos fazer esse δx tender a zero, essa expressão vai se tornar a segunda derivada de y com relação ao tempo, em relação a x, pelas definições de cálculo. Logo, ficaremos com essa equação aqui. Teremos, então, a derivada segunda de y com relação a x de xt igual a 1 sobre o cosseno de θ vezes o μ sobre a tensão t vezes a derivada segunda de y com relação ao tempo. Então, consideramos que os deslocamentos são muito pequenos, o que implica que os ângulos dos deslocamentos são pequenos também, ou seja, θ será muito menor do que 1. Com essa condição, o θ ficará tão pequeno que podemos aproximar ele a praticamente zero. Ou seja, quando fizermos cosseno de θ, como cosseno de zero é igual a 1, cosseno de θ, que é aproximadamente zero, será igual a 1. E aplicando na equação, vamos ter então que a segunda derivada de y com relação ao x de x de t é igual a μ sobre a tensão t vezes a segunda derivada de y com relação ao tempo. Agora note que o termo μ sobre a tensão t tem dimensão de 1 sobre a velocidade ao quadrado, de maneira que é costume escrever a dy, δx
de x de t é igual a 1 sobre c ao quadrado vezes a segunda derivada de y com relação ao tempo. Onde c é identificada como a velocidade de propagação das ondas na corda esticada. Então, nós temos que c seria a raiz quadrada da tensão t sobre μ, que é a densidade linear uniforme. Observe, então, que a relação acima, essa relação aqui, implica que a velocidade de propagação aumenta com a tensão na corda, mas diminui com a sua inércia. Então, retornando para a notação u de x de t, ficamos com derivada segunda de u de x de t sobre a derivada segunda de x é igual a 1 sobre c ao quadrado vezes a derivada segunda de u de x de t com relação à derivada ao tempo. Então, essa é a dedução da equação da onda. A equação da onda é dada nesse formato aqui, ó, e que tem como suas condições iniciais de contorno iniciais isso daqui. Como proposta de solução, a gente vai propor que u de x é função de f de x de g de t. Substituindo na própria equação, a gente vai chegar nessa conclusão aqui, ó, que f de x e de x2' sobre f de x é igual a c vezes g de tt sobre g de t. Agora, para simplificar a visualização, a gente vai fazer nesse formato aqui, ó. Que isso tudo aqui é igual a h de x e que isso daqui é igual a r de t. Agora, a gente tem que ver que isso daqui tem que ser válido para todo domínio. Logo, a gente chega à conclusão que a única solução possível é quando isso é igual a uma constante, porque são duas variáveis independentes que, por exemplo, eu posso colocar x valendo 2 e r tem que atender para todo t. Logo, como são variáveis independentes, só é possível quando é igual a uma constante k, seja lá qual for ela. Separando então assim em duas EDOs. Vamos começar primeiro com essa EDO aqui. Achando a equação característica, usando uma proposta de solução de exponencial de Rx, a gente vê que Rx não pode ser igual a zero. Logo, o único caso que atende a nossa condição é R ao quadrado menos K, que tem que ser igual a zero. Agora vamos avaliar para o caso de K positivo. Para K positivo a gente vai ter duas raízes distintas. Agora substituindo as condições de contorno, quando u de 0t tem que ser igual a f de 0 vezes g de t e u de lt tem que ser igual a f de l de g de t. Não é muito interessante a gente trabalhar no caso em que g de t é igual a zero, porque senão u de x e t seria igual a zero. E para a equação da onda não faz sentido nenhum essa afirmação. Logo, f de 0 e f de l tem que ser igual a zero. Sendo assim, f de 0 igual a C1, C2, substituindo aqui o x, a gente chega que 0 igual a C1 e C2. E substituindo novamente a f de l, a gente chega nessas duas equações. Rearranjando isso no formato de matriz, e é um sistema homogêneo, a gente pode perceber que o determinante é igual a isso. Aí a gente tem que lembrar a propriedade de uma matriz homogênea. Ela pode ter infinitas soluções ou uma única solução. Para ela ter uma única solução, o determinante tem que ser igual, diferente de zero. Para ela ter infinitas soluções, o determinante tem que ser igual a zero. Então, nesse caso, a gente observa que não faz sentido a gente trabalhar com determinante igual a zero, que isso implicaria que o L tem que ser igual a zero, e para a equação da onda também não faz sentido. Logo, o determinante ele é sempre diferente de zero. Sendo assim, o sistema só possui uma única solução, e é quando C1 e C2 são nulos.
Logo, novamente, a gente vai chegar na U de x ter igual a zero. Não faz sentido. Então, vamos analisar um caso que k é igual a zero. Quando k é igual a zero, a gente tem que f de x é igual a C1 mais C2. Aí a gente tem que f de 0 é igual também a C1 mais C2. Logo, a gente chega à conclusão que f de 0 é igual a f de x que é igual a zero, que novamente vai implicar na solução U de x ter igual a zero. Agora, para o caso em que k é negativo, só para simplificação de conta, a gente vai afirmar que o k é igual a menos φ ao quadrado. Menos ρ, desculpa, ao quadrado. Sendo assim, a gente da equação característica vai obter um R mais ou menos I ρ. Substituindo na equação, que vai dar uma equação complexa, e utilizando as fórmulas de Euler, a gente vai obter que f de x é igual a C3 cosseno de ρx mais C4 seno de ρx. Agora, substituindo as condições de contorno, como seno de 0 é 0, a gente chega que C3 é igual a 0. Substituindo de f de L, agora a gente vai perceber que vai sobrar aqui 0 igual a C4 vezes seno de L ρ. Só que para o seno ser 0, ele tem que ser algum múltiplo de π. Logo, a gente chega à conclusão que L ρ é igual a nπ. Logo, ρ é igual a nπ sobre L. Aí, só para mudar a questão de notação, a gente volta para a função f de nx é igual a seno de npx sobre L. Vale lembrar que esse f de n ele varia de acordo com o n, né? Agora, voltando na EDO, na segunda EDO em função do tempo. Agora que a gente já descobriu quem é k, a gente substitui, a gente vai obter novamente uma solução complexa. Usando novamente a equação de Euler, a gente vai ter essa resposta aqui. Agora a gente simplesmente junta as duas respostas e substitui. E para a questão de simplificação de notação, a gente usa que nπ sobre L é igual a lambda n. Aí tem um conceitozinho bem interessante, que é quando questão homogênea, uma equação homogênea, que se eu tenho uma solução, mas outra solução, ainda é uma solução. A somatória de duas soluções distintas ainda é uma solução. Sendo assim, para a gente garantir que vai atender o de xt, a gente faz a somatória de todas em soluções, de 1 até infinito. Aí, agora sim, utilizando a equação de contorno de 4, a gente chega aqui de x é igual a um somatório de an seno de lambda nx, que chega exatamente no modelo da série de Fourier na parte ímpar. Logo, a n é dado dessa expressão assim. Agora, usando a outra condição de contorno, a última no caso, o de t, x e o t, a gente tem que, já substituindo a derivada, a gente chega nessa expressão aqui. Obviamente a gente só deriva a parte de t, né? Aí logo a gente chega que a função t de x é igual a esse somatório aqui, que novamente se encaixa na forma da série de Fourier da parte ímpar. Só que vale ressaltar que agora quem faz o papel do coeficiente da série de Fourier é o Bn lambda n. Só que a gente só quer achar o Bn, porque o lambda n a gente já tem, aí a gente simplesmente passa para o outro lado dividindo. Bom, basicamente é assim que se determina os coeficientes da